Excelentíssimo Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada da Autoridade Internacional, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Adriano Moreira, Excelentíssimo Sr. Vice-Almirante dos Neves, Excelentíssimo Sr. Vice-Almirante Abreu Duarte, Excelentíssimo Sr. Professor António José Telmo, Excelentíssimo Sr. Comandante Rodrigues da Costa, Excelentíssimo Sr. Almirante, ilustres convidados e amigos, senhores militares, militarizados e civis da Marinha e as senhoras e meus senhores. Tendo o privilégio de dar a todos vós as boas-vindas a este imponente espaço do nosso museu e na minha primeira cerimónia de lançamento do livro, enquanto diretor da Exposição Cultural da Marinha, sem minhas palavras são necessariamente para demonstrar a gratidão e o reconhecimento pela honra que se nesta ocasião. Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, o primeiro agradecimento é para a Vossa Excelência, pois ao dignar-se presidir esta cerimónia, dando o luxo e dignidade a destino, demonstra não só a qualidade do livro que está a ser lançado e o apreço pelos seus autores, mas também a importância que tem para si o setor cultural da Marinha. Minhas senhoras e meus senhores, conforme tive a oportunidade de referir recentemente na minha tomada de posse, é para mim uma enorme satisfação sentir que a família naval e os amigos da Marinha participam e se envolvem ativamente nas diversas iniciativas levadas a cabo pelos órgãos de defesa cultural, como é o caso da apresentação deste livro, Portugal e a Guerra da África, a Marinha pelas águas da Guiné. Muito obrigado a todos pela vossa presença, que constitui para nós um forte incentivo para fazer mais melhor. Mas o principal agradecimento não pode deixar de ser para quem proporcionou este momento, nomeadamente os autores do livro que vai ser apresentado. Curiosamente, um dia após a invocação do centenário do armistício, este livro vai recordar que a Marinha, no último século, tem vindo a estar presente, com grande empenho e profissionalismo, em vários teatros de operações, que é exemplo das águas da Marinha. Ainda a propósito do dia do armistício, aproveito a ocasião para referir que tem estado patente ao público no Museu da Marinha uma exposição relacionada com a participação da Marinha na Grande Guerra e que ainda se prevê, no corrente ano, o lançamento de 3 livros relacionados com esta temática. Sobre o livro que será apresentado dentro de minutos, é curioso referir que os seus autores são 2 vice-almirantes da Marinha, ambos com uma distintíssima carreira militar e académica. Tive a oportunidade de os conhecer e admirar logo nos meus primeiros tempos de Marinha, ainda como aluno da Escola Naval, mas seria desadequado e penso que desnecessário pronunciar sobre a sua longa e brilhante carreira naval, pelo que apenas realça o facto de ambos terem sido comandantes de lanchas da Guiné, o que torna o seu livro um documento de grande importância e, eventualmente, uma fonte de consulta primária para futuros investigadores de assuntos relacionados com a participação da Marinha na Guerra da África. Gostaria ainda de fazer uma breve referência à carreira académica e cívica destes 2 oficiais, que foram desenvolvidas em paralelo com o militar e se consolidaram e refletem nas posições e títulos que detêm atualmente. Assim, o vice-almirante Abreu Duarte reside ao Instituto Dom João de Castro e é membro emérito da Academia de Marinha desde outubro de 2017 e do número da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, integrando ainda a direção da Sociedade de Geografia de Lisboa. O vice-almirante Pires Neves integra o corpo diretivo do Instituto Dom João de Castro, bem como o do Grupo de Reflexão Estratégica Independente, reside ao Instituto Português da Conjuntura Estratégica, é membro emérito da Academia de Marinha desde outubro de 2017 e na semana passada tomou posse como membro do número da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Sr. Almirante Pires Neves e Abreu Duarte, parabéns pelo vosso trabalho e muito obrigado por permitirem a edição do livro através da Comissão Cultural da Marinha. Em relação ao conteúdo e especificidades do livro, a apresentação estará a cargo do professor Dr. António Telmo e do comandante Rodrigues da Costa, académicos a quem também agradeço
A Marinha com as Artes nas Águas da Guiné, pelo professor Dr. António Telo. O professor Dr. António Telo nasceu em 1952, licenciou-se e doutorou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É professor catedrático de História na Academia Militar desde 1999 e autor de uma vasta obra no campo da História, Defesa e Relações Internacionais, onde constam cerca de 40 livros e mais de 120 artigos e colaborações em obras coletivas, publicados em 5 países. Publicou também, em 2 volumes, História Contemporânea de Portugal, do 25 de Abril à atualidade, a que foi atribuído o Prémio João dos Passos em 2009, um prémio destinado a homenagear a memória do escritor homónimo e que procura incentivar a produção e investigação histórico-literárias. Foi ainda diretor do Instituto de Defesa Nacional entre 2008 e 2010. Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Autoridade Marítima Nacional, Sr. Professor Adriano Moreira, quem muitos dos presentes têm o privilégio de chamar mestre e amigo, estimados autores, São Almirante Rebelo Duarte e João Pires Neves, permitam-me que englobe todos os restantes numa classificação genérica, meus queridos amigos. Nós estamos aqui para proceder ao lançamento deste livro, que muito justamente é chamado Portugal e a Guerra da África. E, de facto, já é tempo de começar a aparecer obras sérias de reflexão sobre este período recente da história portuguesa, que foram as guerras da África. É um caso muito curioso, porque é um caso, em termos militares, de uma manobra militar brilhante por parte de Portugal, uma manobra militar brilhante que ainda hoje é tratada com algumas reticências, essencialmente porque há uma tendência a misturar a manobra militar e a manobra política. Eu lembro-me, por exemplo, que há uns tempos estava a falar numa Assembleia de Estudantes na Universidade Nova e disse isto justamente, tinha sido uma manobra militar brilhante e toda a gente meteu em cima. Toda a gente meteu em cima dizendo, então, mas é uma guerra colonial, então, mas isto, então aquilo, então aquilo outro. Bom, na realidade foi uma manobra militar brilhante. Primeiro, se formos comparar com as guerras que decorriam paralelamente na altura, foi um empenhamento português muito mais intenso que o de outros. As duas grandes guerras, os dois grandes conflitos que eram paralelos com estes, eram justamente a Guerra da Argélia, da França, e o envolvimento americano no Vietnã. Ora, qualquer desses foi menos intenso que o empenhamento de Portugal em África. A Guerra do Vietnã, o envolvimento americano diretamente, durou um bocado duvidoso, mas entre 63 e 72, 63 quando havia unidades efetivas lá, 61 se quiserem, a partir da decisão do Presidente Kennedy. Portanto, estamos a falar de 9 a 10 anos. No caso de Portugal, em África, foram 14 anos, considerados 61 a 75, em 3 teatros. E no caso da Argélia, estamos a falar de 1954 a 62, portanto, estamos a falar de um período de 8 anos. Logo, o envolvimento de Portugal em África foi mais prolongado no tempo, dividido por 3 teatros de operações e foi também mais intenso. Nos conflitos mencionados, desculpem eu aqui recorrer a uma cábula, mas quando estamos a falar de números, mais vale recorrer a cábulas. Os conflitos mencionados, por exemplo, no caso do Vietnã, no máximo do seu empenhamento, os Estados Unidos tinham lá um efetivo de 543 mil homens. No caso da França na Argélia, também no máximo, no período mais alto do seu empenhamento, a França mantinha 470 mil militares nestas guerras. O efetivo português era bastante menor. No máximo do seu empenhamento, andaria pelos 140 mil, há lá 145 mil. Simplesmente, se virmos em relação à população, é um empenhamento bastante maior do que o da França na Argélia, dos Estados Unidos no Vietnã. Mais concretamente, os números americanos representam 0,3%, ou seja, 1/3 de 1% da população. Os números da França na Argélia à volta de 1% da população e os números portugueses é 1,4%. Portanto, foi um empenhamento mais significativo em termos do esforço militar português. E foi também
Um empenhamento curioso e diferente do normal, porque foi o único período das muitas vezes que Portugal se viu envolvido em conflitos em África, em que foi feito com um esforço fundamentalmente nacional. Muito pouca ajuda externa. Nos primeiros anos, 61, 65 ou 66, algum apoio da França e da então RFA, portanto da Alemanha Ocidental, que depois vai sendo cada vez mais difícil a partir de 66, ou seja, o esforço é fundamentalmente português. E aquilo que eram as duas grandes entidades que eram referências normais de Portugal em termos de apoio militar, a Inglaterra e os Estados Unidos, desde o primeiro momento não participam com um apoio ativo em relação a este conflito. E com este empenhamento, quais foram os resultados? Bom, foram muito significativos. Ao contrário do que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã e com a França na Argélia, podemos dizer que em termos de manobra militar ela foi no essencial bem sucedida. A situação era muito diferente nos teatros de operações, como sabem. Era mais complicada, sem dúvida, na Guiné, mas naquilo que era o principal teatro de operações, em Angola, as coisas estavam excepcionalmente bem. As coisas estavam melhor do que tinham estado alguma vez desde 61 em Angola. Ou seja, ao fim de 13 ou 14 anos, até 75 de guerra, a manobra militar obteve os seus resultados, obteve o seu objetivo, não houve colapso militar e conquistou-se tempo, que era esse o grande objetivo da manobra militar. Mais tempo do que a França conseguiu conquistar na Argélia ou que os Estados Unidos conseguiram conquistar no Vietnã. Sendo assim, porque é que os portugueses, e a historiografia portuguesa em particular, têm tratado este assunto quase como uma vergonha, quando ele de facto é um dos casos, para mim, pelo menos, é um dos casos de brilhante manobra militar portuguesa. Bom, essencialmente tem a ver com a época, ou seja, são 50 anos. 50 anos em história é pouco. Imaginem que nós estávamos aqui a falar, por exemplo, das campanhas da restauração em Angola, quando uma força veio do Brasil, expulsou os holandeses de Angola e trouxe de novo Angola para o Império Português. Reparem, em termos de valores atuais, também podemos dizer que era uma manobra que não estava de acordo com os valores atuais. Ou seja, claramente, este objetivo da força brasileira que vai para Angola é manter Angola no Império Português, porque são necessários os escravos de Angola para a economia brasileira. E a escravatura, como sabem, hoje é algo condenado pelos valores atuais. Simplesmente, como se passaram séculos, ninguém se lembra de encarar estes acontecimentos a essa luz. A uma luz ética, a uma luz política, diretamente. Ao contrário do que ainda acontece com estas guerras de África. Na minha opinião, devemos, de facto, distinguir, como estes autores fazem muito bem, o que é a manobra militar do seu contexto político e entender a manobra militar do seu objetivo político diretamente. E esta manobra militar destes anos é, repito, brilhante. O que não quer dizer que os portugueses em África tenham sempre manobras brilhantes, já que aqui foi mencionado o centenário do armistício. Bom, se querem um excelente exemplo pela negativa do que é uma manobra militar portuguesa em África, foram o empenhamento militar português durante a Primeira Guerra Mundial. Foi um desastre. Por várias razões, não vou agora estar a desenvolver isso, mas foi um desastre. Ao contrário do que aconteceu em 61 e 74. Um é um excelente exemplo pela negativa, outro é um excelente exemplo pela positiva. E os autores fazem essa distinção, os autores apresentam uma visão isenta do que foram esses acontecimentos ligados à Guerra da África e, na segunda parte do livro, desenvolvem justamente um dos segredos da capacidade de sucesso dessa manobra militar. E esse segredo é a maneira como foi possível a mobilização dos recursos nacionais. A verdade é que, ao contrário do que aconteceu noutros conflitos, este conflito extremamente exigente em termos logísticos, lembra-se que alguns teatros de operações estavam a mais de 8.000 km de distância, mas extremamente exigente em termos logísticos e em termos de equipamento e de armamento. Estamos a falar de uma guerra de 1960, embora uma guerra contra-insurrecional, foi mantido fundamentalmente com meios nacionais. Num esforço que começou antes,
talvez a partir de 56, 57, sem dúvida a partir de 58, quando os órgãos superiores dizem, a partir de agora, prioridade total à África, 58, não é 61, atenção, 58. Portanto, a partir de 58, claramente, e que se traduziu de imediatamente numa tentativa bem-sucedida de fazer renascer a indústria de defesa. E no caso da Armada em particular, isto é especialmente evidente. De repente vemos multiplicarem-se os estaleiros nacionais e vemos começarem a produzir a um ritmo e com uma qualidade. Sabemos que pelo meio algumas histórias muito interessantes de importação de tecnologia, não pelos meios, mas pelas formas mais canónicas e legais, mas de qualquer modo a produzirem com bastante qualidade um conjunto amplo de navios, de equipamento, de armamento e de munições que antes não eram produzidos em Portugal. Já agora, se queremos ter um paralelo com 100 anos antes, basta recordar que, por exemplo, uma caminhoneira como da classe Beira demorava na altura 10 anos à volta disso a ser fabricada pelo Arsenal da Marinha, enquanto nós vemos, neste período das guerras da África, com meios e recursos fundamentalmente nacionais, serem construídos e fabricados localmente 56 lanchas de fiscalização e ainda mais em termos de lanchas de desembarque. Ora, isto era essencial para estes teatros, muito em particular para o Teatro da Guiné, que é mais amplamente desenvolvido neste livro. Eram este tipo de embarcações que num teatro de operações em que, como os autores dizem muito bem, 1/3 do território durante o dia, umas vezes está coberto de água, outras vezes não está coberto de água, eram este tipo de embarcações que eram essenciais para o sucesso daquela manobra. E foram obtidos com um esforço nacional. E, de facto, nada ilustra melhor este esforço do que as Argos. As Argos eram, em termos das lanchas de fiscalização, as maiores e o que de melhor se fazia em Portugal na altura. Por exemplo, já que mencionei o esforço americano no Vietnã, os Estados Unidos, na parte sul do Vietnã, que é também uma zona com muita água, muito semelhante à da Guiné, construíram para cima de 600 embarcações entre desembarque e lanchas para atuarem nesses meios fluviais. Muitas delas amplamente especializadas. Construíram, por exemplo, monitores fluviais, que era uma coisa que os portugueses com as Argos estão a meio caminho, já têm alguma blindagem, mas de facto não são monitores fluviais. Mas as Argos são um excelente exemplo deste esforço exemplar para manter e assegurar esta manobra militar. Uma manobra militar de que nos devemos orgulhar, que devemos dar como um bom exemplo e que é pena que a historiografia portuguesa tenha tratado dela com algum distanciamento, repito, pela proximidade mais que por outra coisa, por ser acontecimentos que muitos de nós aqui presentes vivemos, mas que de facto tem que necessariamente ficar na historiografia militar portuguesa como uma brilhante manobra militar. Por isso, estes autores estão de parabéns, desenvolvem aqui e trazem dados novos sobre as Argos e sobre a sua ação, e todos nós ficamos mais ricos com esta obra, que agradeço aos autores que agora é lançada. Muito obrigado a todos. O comandante Rodrigues da Costa. O comandante Adelino Rodrigues da Costa entrou para a Escola Naval em 1962 como cadete do curso Oliveira e Carmo. Passou à reserva em 1983 no posto de capitão-tenente e posteriormente à situação de reforma. Especializou-se em artilharia, comandou a lancha de fiscalização grande Sagitário, na Guiné. Foi oficial imediato da corbeta Honório Barreto, técnico do Instituto Hidrográfico, instrutor de navegação na Escola Naval, professor de navegação na Escola Náutica e professor de Economia e Finanças do Instituto Superior Naval de Guerra. Senhor Chefe-Estado-Maior da Armada, Senhor Diretor da Comissão Cultural da Marinha, Senhores Professores Adriano Moreira e António Telo, Senhores Almirantes autores do livro, Senhores Almirantes que estão na sala, Senhores Comandantes e Almirantes que comandaram unidades navais ou fuzileiros na Guiné, que saúdo de forma muito especial, minhas senhoras e meus senhores. Uma palavra ainda para os camaradas da Reserva Naval que hoje estão aqui, já me estava a passar. Eu gostaria de começar por dizer
que aceitei esta difícil tarefa de falar sobre a Guiné, que foi pedido por dois amigos já há mais de 50 anos. E como tanta gente está aqui que andou pela Guiné, espero sinceramente não desiludir os que vão ouvir e conhecem a Guiné tão bem ou melhor do que eu. Para os outros, espero que as minhas palavras sejam um certo estímulo para que possam ler este trabalho, este livro hoje publicado, que é realmente uma novidade com coisas interessantíssimas que nos enriquecem. Quem escreve expõe-se no espaço público, sujeita-se a críticas, sujeita-se a que seja incompreendido e, portanto, é preciso ter uma coragem intelectual que estes dois autores revelaram, porque o assunto de que tratam ainda é muito polémico. É aquele caso em que realmente a emoção e a ideologia ainda nos dominam e temos muita dificuldade em tratar dele. Mas eles tratam com grande segurança em vários planos, no plano geopolítico, no plano geoestratégico, nas envolventes internas e externas do conflito em que Portugal esteve envolvido, na atividade operacional da Guiné, com muitos dados, não só de natureza militar, mas de natureza socioeconómica ou sociopolítica. E também, naturalmente, com a sua própria experiência de antigos comandantes da Guiné, navais, também com a sua própria experiência no comando das unidades navais. O prefácio do livro enriquece-o. É do professor Adriano Moreira. E, nesse prefácio, é citado o Centro de Estudos da Guiné Portuguesa. É citada a Casa dos Estudantes do Império. É citada a categoria intelectual e inteligência de Amílcar Cabral. E estes três elementos, nesse prefácio, vindos de quem vem, enriquecem o seu autor, a sua independência intelectual, mas também o livro, e eu felicito, se me é permitido, por esse prefácio. O professor António Telo também já nos brindou aqui com uma análise do contexto militar e político que envolvia também a Guerra da Guiné. É autor de um livro de referência, ou de uma parte de um livro de referência que os estudiosos da Marinha estudam, é a Armada nas Guerras do Ultramar, ou nas Guerras da África, que faz parte da história da Marinha, da Academia de Marinha. E, portanto, são duas pessoas, o professor Adriano Moreira e o professor António Telo, que, como diria o general Spínola, não são marinheiros de farda, mas são marinheiros do coração. Muito obrigado por estarem aqui. Queria também deixar uma palavra a duas pessoas que aqui estão, antigos oficiais da Reserva Naval, o José Augusto Pires de Lima e o Manuel Lema Santos, porque foi com a sua militância e com a sua grande dedicação à Marinha que deram um impulso notável para que este livro se fizesse, e os autores reconhecem isso no seu próprio texto. Um obrigado e um abraço para eles também. As guerras do Império, ou as guerras da África, vou ser breve nestes comentários, são um assunto muito controverso. E, sobretudo, porque, na altura, não se escrevia, porque não havia tempo, porque havia confidencialidade militar, porque havia condicionamentos políticos e muita coisa ficou por escrever. E hoje a memória já nos ajuda a relatar o que realmente se passou. E é pena, mas alguma coisa ainda vai havendo. Mas se formos procurar, por exemplo, os anais do Militar Naval, eu vou ler duas breves passagens de artigos que se escreviam naquele tempo. Eis-nos chegados finalmente a Z, e vai proceder-se ao desembarque dos fuzileiros. Às 22h15 terminou o embarque do destacamento Y. São 3 horas e 5 minutos e a lancha de fiscalização X terminou a primeira parte da sua missão em Z, algures no Zaire. Não ficamos esclarecidos, como é óbvio. Outra diz assim: as duas LDMs saíram juntas de Bissau na madrugada de 14 de dezembro de 1966 e foram encontrar-se com embarcações civis da confluência dos rios C e C, ao cair da noite. O comandante AC ia cheio de apreensões. Portanto, escrevia-se em código nos anais do Militar Naval. E a imprensa limitava-se a publicar os boletins informativos das Forças Armadas. Quando um dia foi abatido com mísseis na Guiné um avião,
O Diário de Notícias, que eu fui recentemente rever, dizia que foi uma avaria técnica. E, portanto, hoje, quando vamos pegar nessas coisas, temos muita dificuldade em saber a verdade. A guerra teve os envolventes, como há bocado já se fala, nacionais e internacionais. Do aspecto internacional, eu acho que deve ser sempre analisado que Portugal reagiu ou não reagiu aos ventos da mudança que assolavam todo o mundo. Portugal não ligou às 40 resoluções das Nações Unidas que a condenavam. Nomeadamente a primeira, a Resolução 1514, combatia o colonialismo, tal como a Carta das Nações Unidas, e a Resolução 1542, que dizia que Portugal dominava territórios não autónomos. E, portanto, isso facilitava ou implicava que Portugal estava quase em situação de ilegalidade. No plano interno, não vale a pena falar, porque a nossa idade nos permite saber como era a intransigência quanto à discussão dos problemas que nos afetavam. Mas é preciso, talvez, lembrar duas frases do chefe de governo de então que ficaram célebres. Uma ainda em 61, que dizia: para Angola, rapidamente e em força. E na altura todos concordaram. Tinha havido massacres, chacinas e havia de ir ajudar os nossos compatriotas que estavam em Angola. Mas 4 anos depois, o mesmo chefe de governo dizia que estamos sozinhos em África, combatendo orgulhosamente sós, sem ouvir os aliados, as oposições, os amigos, não havia ninguém. E, portanto, a situação já estava a ficar complicada. Eu, antes de tratar das lanchas, gostava de citar ao auditório, espero não ser muito longo, 4 assuntos importantes da Guerra da Guiné e que muitos dos presentes conheceram, provavelmente melhor do que eu, mas eu vou tomar a liberdade de gastar meia dúzia de minutos a citá-los. O primeiro é o envolvimento cubano na Guiné. Hoje está devidamente historiado, já depois de 74, 75, que um dia, em janeiro de 65, o engenheiro Amílcar Cabral encontrou-se em Conakry com o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, que lhe prometeu ajuda. E 5 meses depois desembarcaram em Conakry 137 caixotes com medicamentos, mais 66 caixotes com armas, munições, remédios, cigarros, para abastecer o PAIGC. E aí tudo se mudou, tudo se modificou. Porque alguns meses depois, ou pouco tempo depois, um grupo de 40 guerrilheiros foi para Cuba, desviados por Pedro Pires, que veio a ser Presidente da República de Cabo Verde, para a instrução, e regressaram ainda em 65. Em 66, Amílcar Cabral foi a uma conferência tricontinental em Havana, onde foi recebido como chefe de Estado, e ficou grande amigo de Fidel de Castro. A partir daí, a chamada ajuda internacionalista à Guiné-Bissau de Cuba foi um corrupio. E, como o livro cita que chegaram cá 300 cubanos na Guiné, eu não sei se foram 300, mas sempre muitos eram médicos, enfermeiros, comandantes, artilheiros, todas as especialidades, obviamente médicos e enfermeiros. Portanto, em 1967, só para vermos, foi para a Guiné o segundo comandante das colunas de Che Guevara, para ver a importância que tinha a Guiné para o segundo comandante, chamado Vítor Drek, foi para a Guiné e acusou Amílcar Cabral de que o PAIGC não tinha militância, não atacava. E ele disse: não, você fala assim porque tem quadros. Se um desaparecer, se um morrer, substitui. Nós não temos 2 Ninos, nem 2 Chicos, nem 2 Domingos. Temos que atacar menos. Bem, portanto, veio uma ideia do que foi o envolvimento em Cuba e que se continuou até 1974. Um outro aspecto que eu gostava também de citar é a ida do general Spínola para a Guiné em 1968. Ele chegou com uma estratégia diferente da que estava seguida até então e, entre outras as coisas, passou a adotar um programa de desenvolvimento socioeconómico que era largamente publicitado na rádio, que era Por uma Guiné Melhor.
Sabem que o general Spínola era um homem de grande coragem física, de invulgar coragem física, e a todos os lados, por maior que fosse o risco, e isso entusiasmou também as tropas. E ele fez mudanças. Uma delas foi acabar, ou libertar, ou abandonar os quartéis isolados no interior, da zona leste do país. E até aconteceu que numa travessia do Rio Portugal virou-se uma lancha e morreram 47 militares. Foi a maior tragédia que aconteceu na Guiné durante esta altura. Foi em 68. Por outro lado também, o general Spínola fez uma reorientação das forças e, sobretudo, foi criada uma operação chamada Via Láctea, que tendia a evitar que o rio Cacheu, que corria ao longo da fronteira com o Senegal, fosse atravessado pelas colunas logísticas que vinham do Senegal e que faziam as travessias chamadas campanças. Nessa operação Via Láctea aconteceram diversas operações de grande sucesso, em que foram apanhadas toneladas de material e que hoje são pouco conhecidas. Uma delas, o seu comandante está aqui nesta sala, chamou-se Operação Grande Colheita, e eu não vou dizer o nome agora, porque a sua modéstia é grande, tão grande como é o seu valor, fica para depois. Mas houve outra operação, um ano depois, a Operação Cocha, 10 toneladas de material, eram helicópteros às dezenas a levar o material. Isto é pouco conhecido. Bem, nessa altura, o general Spínola percebeu que a situação estava incontrolável. E então, com o acordo do governo de Lisboa, passou a ter negociações com o governo do Senegal, Leopoldo Senghor, e provavelmente com o PAIGC. Em maio de 72, teve uma reunião em território do Senegal. Nessa altura, segundo dizem os relatos, saiu da reunião e foi imediatamente para Lisboa. Este assunto é tratado num livro que hoje é lançado, que hoje é publicado. E foi recebido pelo chefe do governo, na altura, o professor Marcelo Caetano. E é o professor Marcelo Caetano que conta, no seu livro de depoimento, o que eu vou ler um bocadinho. E foi aqui que, no curso da conversa, fiz a afirmação, diz o professor Marcelo Caetano, chocante para a sensibilidade do general, dizendo mais ou menos isto: para a defesa do mal do ultramar é preferível sair da Guiné por uma derrota militar com honra do que por um acordo negociado com os terroristas, abrindo caminho a outras negociações. Pois Vossa Excelência preferia uma derrota militar na Guiné, exclamou escandalizado o general. Os exércitos fizeram-se para lutar e devem lutar para vencer, mas não é forçoso que vença. Diz ainda o professor Marcelo Caetano. O general Spínola não se conformou com a decisão do governo e regressou a Bissau profundamente chocado e sem esconder a sua mágoa. Naquele meio pequeno foi rápido espalhada a novidade. Os militares tinham tido na mão a solução do caso da Guiné, que a cegueira dos políticos de Lisboa não permitira que fosse por diante. A estratégia do general seria mais ou menos a integração das forças do PAIGC das unidades africanas do exército português, o regresso a Amílcar Cabral, que assumiria a função de secretário-geral, no lugar número 2 da Guiné, e haveria eleições, havia um plebiscito, um referendo, a prazo. O assunto foi aqui discutido no governo e foi rejeitado. Mas houve um ministro, pelo menos, que não concordou. Chamava-se Manuel Pereira Crespo. Foi o nosso ministro da Marinha. E esse senhor, Manuel Pereira Crespo, escreveu um livro, depois de 75, chamado Porque Perdemos a Guerra. E escreveu lá este bocadinho de texto que vos vou ler. Eu admitia que era considerado uma armadilha. Amílcar Cabral nunca voltaria a Bissau. Então, disse Pereira Crespo, eu admitia que tal armadilha não existisse nas intenções de Amílcar Cabral e acreditava no seu desejo de negociar com os portugueses, nas condições atrás referidas, que, embora vagas, eram muito favoráveis. Conheceram na Guiné, quando desfiei a missão geohidrográfica e ele pertencia aos serviços de agricultura. Era um homem de muito valor, sem preconceitos raciais e muito chegado aos portugueses, entre os quais tinha bons amigos. Ora, estas palavras do Almirante Crespo fizeram-me recordar, e fui procurar um texto do comandante Teixeira da Mota, que em 1955
no Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, durante uma viagem presidencial do Presidente Craveiro Lopes, fez um discurso em que cita Amílcar Cabral, em 1955, 3 vezes, como um engenheiro, um agrónomo com preocupações sociais, e lhe faz fartos elogios. Portanto, foi com este homem que o governo português não quis negociar. De resto, o professor Adriano Moreira, no prefácio do livro que hoje é lançado, também faz uma referência e diz que talvez seja o mais lusotropicalista dos chefes dos movimentos revolucionários. Passava para a terceiro apontamento da história recente da Guiné, recente, no tempo colonial, no tempo da guerra. Na altura, salvo erro, em maio ou abril de 1972, uma missão da ONU, o Comitê dos 24, foi à Guiné-Bissau. Eu recordo-me, houve uma grande operação para tentar impedir essa visita. Eram vários destacamentos fuzileiros, muitas unidades navais, mas também muitas unidades dos comandos, paraquedistas e 2 ou 3 destacamentos fuzileiros. Lembro-me de estar no Rio Cassino, lá ter ido numa missão, e encontrei o centro nevrálgico da nossa operação. Eram 5 oficiais da Armada, todos do mesmo curso. Todos do mesmo curso. O mais antigo era o saudoso comandante Rita. Só, digamos, muito mais tarde, já depois de 75, é que se soube o que se tinha passado. Essa missão tinha um diplomata sueco, um diplomata tunisino, um diplomata equatoriano, andaram pelo Cantanhês, no sul da Guiné, durante 8 dias, passaram a cerca de 1000, 2000 metros do quartel de Bedanda, escoltados por Dino Vieira pelas suas tropas, e ninguém os conseguiu apanhar. Ora, isto mostra como as coisas estavam. O general Spínola teve, ou alguém deu essa opinião, de que aquela visita e o relatório das Nações Unidas, que terá aparecido em Nova Iorque, era a condição para a independência da Guiné-Bissau. Tinham dado uma missão da ONU, ocupou o território durante 8 dias, ninguém os apanhou, e então ele pensou, vamos reocupar o Cantanhês. E fez essa operação, foi uma grande operação, em que entrou todos os ramos das Forças Armadas, provavelmente a maior operação que se realizou na Guiné. Reocupou-se realmente o Cantanhês. Na altura, todos víamos, alguns estão aqui que se calhar que viram, como é que os Fiats bombardeavam, que era impressionante, e o facto é que desapareceram. O PSGC abandonou o Cantanhês. E onde havia um quartel que era Bedanda, 4 meses depois havia 9 quartéis. E a engenharia fez estradas. E, portanto, uma estrada de 12 km, este de Cafina ou Cavica, depois Andrei, 12 km, asfaltada e tudo. Portanto, ali estava, digamos, a solução dos problemas da Guiné. Em força, ocupar o território, mas já vinha de trás que a situação era boa. E Amílcar Cabral, segundo um relato que nos chegou, viu que a situação do Cantanhês era de tal forma desfavorável para o PAIGC e para o seu prestígio, que foi a correr a Moscovo, ainda em 72, e pediu, estamos a perder, é o descalabro, ajudem-nos. Então mandem-nos daí alguns combatentes e nós vamos arranjar uma arma especial. É este o nome que está na informação. E esses foram para lá, para Moscou, não sei para onde, aprenderam a ler e voltaram em março com a arma especial. E um antigo estudante do técnico, aqui do nosso Escola de Engenharia, foi quem disparou no dia 23 de março o primeiro míssil Strela, que acertou no Fiat do piloto Tenente Miguel Pessoa, foi jetou-se e sobreviveu. O Dr. Rui Abreu, que está aí, foi visitá-lo e eu até fui com ele para ver um piloto abatido. Bem, 3 dias depois foi o Tenente Coronel Brito, outro Fiat abatido. A situação estava realmente mudada. A Força Aérea passou a quase não
não entrar em missões para descobrir o que era aquela arma, mas logo, poucos dias depois, em abril, na zona lá de cima de Sambuiá, na fronteira, foram abatidos 3 aviões numa manhã e 2 foram atingidos sem ser abatidos. A situação estava realmente muito grave. Então, os cubanos, eu não me lembro agora o nome deles, não interessa, os cubanos organizaram uma operação chamada Operação Abel de Jaci, que era o nome que tinha em homenagem ao Amílcar Cabral, que tinha sido assassinado muito tempo antes. Cercaram Guivache, no norte, a partir de 8 de maio. Foram para lá 2 destacamentos de fuzileiros, número 1 e número 4. Depois cercaram Guilherme. De Guilherme foi decidido evacuar e vieram para Gadamael. Não vou perder muito mais tempo, que é o chamado mês de maio da Guiné de 1973, que morreram 60 e muitos soldados, mais de 150 feridos, e, portanto, como escreveu Carlos Matos Gomes, que é um dos autores de um livro famoso, com muita informação sobre estas guerras, maio de 1973 constituiu a prova mais dura a que as forças portuguesas foram sujeitas nos 3 teatros de operações. A atividade do PAIGC alcançou os valores mais altos desde o início da guerra. 220 ações durante o mês e 63 mortos e 263 feridos. Este assunto, evidentemente, tem aqui várias pessoas que estiveram no local, inclusive o comandante da LFG, que teve que libertar cerca de 300 militares que tinham fugido do quartel em pânico perante os ataques que foram feitos pelas forças do PAIGC e pelos cubanos, com os nomes todos indicados, e, portanto, foi realmente uma situação trágica. Depois deste enquadramento, que foi um bocado longo, mas que julgo que trouxe alguma novidade às pessoas, eu vou tratar um bocado das LFGs, que é o que hoje se passa aqui. Estou um bocado inibido por falar de LFGs, quando na Guiné havia as LDMs e os fuzileiros com outro nível de risco, outro nível de sacrifício e outro nível de desconforto, deixa-me um bocado embaraçado. A Guiné, as LFGs é um navio muito especial e, portanto, era um privilégio estar nas LFGs da Guiné. Como todos os que aqui estão, e estão aqui muitos que andaram nelas, éramos dezenas, estão aqui alguns. A Guiné foi, portanto, o mais difícil e complicado teatro de operações dos portugueses em África, escreveu o professor António Telo, aqui presente. É verdade, foi uma guerra muito intensa, feita essencialmente por tropas especiais, por aluetes e por LDMs, por zebros e por fiates, mas também por LFG, mas os meus heróis foram os pilotos dos helicópteros e os patrões das LDMs. As LFG, como alguém referiu, eram princesas. Eram navios elegantes e proporcionados. Tinham ar-condicionado e uma guarnição base de 24 homens. São mais 4 ou 5 minutos para eu ler este bocadinho de texto. Iam quase todo o lado e faziam uma navegação peculiar, que não era astronómica, nem costeira, nem águas restritas. Era uma navegação muitas vezes efetuada com a ajuda do radar e sempre a observar a cor das águas. A tabela de marés estava sempre presente e a sonda quase sempre em cima. Em alguns locais as correntes eram muito fortes, o que significava que qualquer percurso fluvial tanto podia demorar um certo tempo como poderia demorar o dobro. As cartas náuticas, por vezes muito atualizadas, eram quase sabidas de cor. Em alguns casos, sem cartas hidrográficas, cada um fazia o seu esboço cartográfico, estudava as fotografias aéreas e escolhia os melhores resguardos e testava os melhores fondeadores.
A artilharia estava sempre pronta e os artilheiros sempre atentos. O comandante passava grande parte do tempo na ponte, coordenando a navegação, a artilharia e as comunicações. O imediato, quase sempre um oficial da reserva naval, fazia de tudo um pouco. Navegava-se por bordadas, muitas vezes em postos de combate e de noite, em rigorosa ocultação de luzes. Os telegrafistas estavam sempre prontos a pedir apoio aéreo em poucos segundos, se necessário, e algumas vezes assim aconteceu. Na pequena câmara dos oficiais eram servidas as refeições, mas era também um local de convívio para os visitantes, para os capitães, para os alferes, para toda a gente. A sala onde se separavam os planos de operações, a enfermaria para fazer pequenas intervenções cirúrgicas, ou local para interrogatórios imediatos de navegadores ou guerrilheiros capturados. A guarnição era uma comunidade que passava muito tempo a bordo, em que os mais velhos enquadravam os mais novos, com um forte sentido de hierarquia e com um quadro de permanente aprendizagem. Cada missão era explicada, em reunião na coberta, era para onde se ia, por quanto tempo, com que missão e quais eram as dificuldades esperadas. A alimentação era excelente, porque os navios tinham um cozinheiro profissional, como era timbre da Marinha. Comia-se bem e a padaria abastecia as outras unidades que não produziam pão. E em situações mais delicadas, confortava-se quem estivesse a bordo com pão quente a qualquer hora do dia ou da noite. Ciclicamente era feito um cruzeiro ao arquipélago dos Bexagós, onde não havia guerra e havia boas praias, mas a principal área de atuação era o rio Cacheu. O rio Cacheu, que corre ao longo de cerca de 150 km desde a Foz até Farim, a poucos quilómetros da fronteira com o Senegal, foi o principal cenário operacional das LFG. Para além do apoio aos fuzileiros, a sua principal missão era impedir as cambanças, isto é, as travessias do rio pelas colunas do PAIGC, vindas do Senegal ou de regresso ao Senegal. Era uma missão muito difícil porque a extensão a vestiário tinha várias dezenas de quilómetros. As colunas do PAIGC ouviam os motores dos navios, o dos botes dos fuzileiros esperavam por melhor oportunidade para fazer a travessia. Por vezes foram enganadas pelos botes que, silenciosos e à deriva, surpreendiam as cambanças quando a maré estava cheia. E isso aconteceu muitas vezes. Os locais prováveis das cambanças e dos ataques aos navios eram relativamente bem conhecidos e sabiam-se que aconteciam próximo do pré-mar. Por vezes faziam-se tiros para os locais de possível cambança, para dissuadir quem estivesse para fazer a travessia. O poder da nossa artilharia e o tiro das bófors, bem como o barulho amplificado do rebentamento dos projéteis, certamente impressionavam quem estivesse a preparar-se para atravessar o rio. Luís Cabral, que comandou a Frente Norte e foi o primeiro Presidente da República da Guiné-Bissau, referiu muitas vezes as nossas unidades navais e no seu livro Crónica da Libertação, publicado em Lisboa em 1984, escreveu, vou citar: o rio Farim, ou rio Cacheu, era, naquela altura da luta, a zona ocupada pelo inimigo, por onde o combatente devia forçosamente passar, para estabelecer a ligação do resto das zonas libertadas com o norte, através da região de São Domingos de Sambuiá, na fronteira, e dali com a direção e as fontes de abastecimento da luta. A paisagem que se desfrutava da cambança era de uma beleza impressionante. O rio estendia-se em curvas sinuosas ao longo da sua bacia, bordada nas duas margens pelo verde exuberante das matas dos tarrafos, com os seus ramos e raízes emaranhados, de onde se destacavam troncos, esguios, de altura surpreendente. As águas do rio Farim continuaram, no entanto, a correr serenamente em direção ao Atlântico, de onde vinham as unidades da Marinha Colonial. As ações dos nossos combatentes não podiam impedir os desembarques das tropas coloniais ao longo da sua margem esquerda para operações contra as tabancas da área cuja população se aderiram à luta de libertação. Os motores do barco enchiam completamente o ambiente de escuta e expectativa quando os camaradas alertaram a nossa atenção. Emergia da mata, compacta do tarrafo, como o periscópio de um submarino, o mastro do barco, cuja presença, até ali invisível, interrompera a cerimónia de recepção aos oficiais da OUA da tabanca de Jagali. A consulta do jornal Libertação, o órgão oficial do PAIGC, que existe em arquivo da Fundação Mário Soares
e que é indispensável ler para conhecer o outro lado da luta da Guiné, mostra uma verdadeira obsessão do PAIGC em relação aos nossos meios navais. E eu leio 2 ou 3 passagens desse jornal de libertação. Aliás, pode ser consultado também na internet. Março de 1971, diz o jornal: no decurso deste mês, os nossos valorosos combatentes afundaram 6 vedetas colonialistas. No dia 29, unidades de artilharia do nosso Exército Popular atacaram e afundaram uma vedeta colonialista no Rio Gebro. No mesmo dia, ainda no Rio Gebro, outra vedeta colonialista foi afundada. Não houve sobreviventes. Em abril de 71, diz o boletim: Rio Corval, uma vedeta afundada no dia 1 de abril. Porto Fluvial de Cofar, uma vedeta afundada. Rio de Farim, 2 canoas de assalto afundadas no dia 17, uma vedeta afundada no dia 29. Dezembro de 71, 5 vedetas atacadas no Rio Gebro. 2 foram afundadas e 3 sofreram danos importantes. No total, o inimigo perdeu mais de 200 homens e teve um grande número de feridos. Nada disto foi verdade. Nada disto foi verdade. Ao longo dos anos da guerra, apenas uma unidade naval foi severamente atingida e quase afundada. Aconteceu no dia 19 de dezembro de 1967, quando a LDM 302 foi semi-afundada por tiro de canhão sem recuo, lança-granadas, foguete e metralhadora, tendo sofrido 2 mortos. Recuperada, voltou ao Rio Cacheu e no dia 10 de junho de 68 voltou a ser atacada e teve um morto, após o que se incendiou e foi abandonada, tendo a sua guarnição sido recolhida por outra LDM que passava nas proximidades. A LDM 302 voltou a ser recuperada, mas por razões de bom senso e por superstição, nunca mais voltou ao Rio Cacheu. O uso dos rios era vital para o PAIGC e Amílcar Cabral, citado por Basil Davidson, um jornalista e escritor inglês que muito apoiou os movimentos de libertação anti-portugueses, numa reunião com os comandos do PAIGC, incitou os comandantes para atacassem os navios. E o que está citado é assim atribuído a Amílcar Cabral. Ouve-se o motor de um barco no rio e não se utiliza a bazuca que se possui, de forma que os barcos portugueses vão passando incólumes. Deixem-me repetir-lhes isto, podemos fazer mais, temos de expulsar os portugueses e digo-vos claramente que não é tolerável que os seus barcos passem à vontade pelos nossos rios. Estiveram na Guiné 7 LFGs. Não se conhecem registros, nem há memória de que alguma missão ficasse por cumprir. Antes, pelo contrário, do Cacheu ao Cacino, no Comissão no Cheva, no Fulacundo ou no Tombali, no Guma ou no Mansoa, as LFG navegaram por todos esses rios. Todas foram atacadas, sobretudo no Rio Cacheu, nas clareiras do Tancurval e do Jagali, no Sambuiá e no Iador, mas sem quaisquer consequências graves. Alguns desses ataques são relatados no livro que hoje é apresentado. Mas o caso, porventura, mais curioso terá sido a LFG, que, em consequência de um ataque no Rio Cacheu, teve ambas as suas peças móveis atingidas, ficando a meio do rio sem artilharia, sem geradores, sem leme, sem energia, absolutamente à mercê dos atiradores da guerrilha. E salvou-se. Escreveu Marcelo Caetano, no seu livro Depoimento, que nessa altura a Marinha era uma pequena, cito, a Marinha era uma pequena corporação com um corpo de oficiais que se distinguia pela cultura, pelo aprumo e pela disciplina, e onde todos se conheciam, de todos se sabiam as qualidades, as virtudes, os defeitos e as fraquezas. Creio hoje que aqui a maioria dos presentes se conhece bem. Muitos somos contemporâneos da Escola Naval e muitos encontramos na Guiné e em Moçambique, todos certamente pautaram a sua conduta nos rios e nas molenhas da Guiné com muita dignidade e sob a inspiradora divisa "A pátria honrai que a pátria vos contempla", que a Marinha adotou em 1864. No caso das CELTA LFG, tal como nos 24 destacamentos fuzileiros especiais e nas outras unidades, foram algumas cenas de oficiais e muitas centenas de sargentos e praças
que neles serviram, e é natural que cada um deles enalteça o seu navio ou o seu destacamento, faz parte da nossa cultura naval. Como escreveu o almirante Sarmento Rodrigues, cito: "O nosso navio é para nós o melhor de todos. Nenhum como ele, mais airoso e mais leal, pode sulcar os mares. Se nos dizem que os mesmos planos serviram para muitos, mesmo assim não podemos acreditar que outros iguais foram feitos." Vou concluir. O Sr. Professor Adriano Moreira, no prefácio do livro que hoje aqui é apresentado, escreveu que, cito: "O decurso do tempo ainda não distanciou suficientemente o problema da guerra colonial, como ficou designado o conflito militar do fim do Império, das querelas ideológicas. Realmente ainda é cedo para fazer um balanço definitivo da guerra na Guiné, porque, nesta problemática, a emoção ainda tende a dominar a razão. Porém, não há quaisquer dúvidas que o governo português revelou absoluta intransigência em relação aos ventos da mudança, às resoluções das Nações Unidas, às repetidas propostas de diálogo feitas por Amílcar Cabral e às propostas feitas pelo general Spínola, enquanto o PAIGC beneficiou de um ambiente internacional favorável e do prestígio do seu líder, acumulando apoios diplomáticos, políticos e militares de origens muito diversas. Nas nossas tertúlias na Guiné já ninguém duvidava que se aproximavam dias muito difíceis, a fazer lembrar a perda de Goa e os seus traumatismos nas Forças Armadas, pois era sabido que a ajuda internacional ao PAIGC ou à já reconhecida República da Guiné-Bissau se ia intensificar e que se preparava um incremento da sua ação com aviões MiG, helicópteros, blindados, minas fluviais e mísseis antinavio. Naquele tempo, ninguém podia afirmar que a guerra estava a caminho de ser ganha, nem que estava irremediavelmente perdida, mas o moral das tropas era muito baixo e o seu sentimento dominante trazia-se na frase: "tirem-me daqui". Os militares tinham assegurado o tempo necessário para que fosse encontrada uma solução e o general Spínola chegou a afirmar que nos aproximamos cada vez mais da contingência do colapso militar. O problema da Guiné, tal como os outros teatros operacionais, já deixara de ser militar. Clausewitz tinha razão. A guerra nada mais é que a continuação da política por outros meios. O livro que hoje é tornado público é um importante contributo para a compreensão da guerra da Guiné. Parabéns ao Almirante Pires Neves e ao Almirante Rebelo Duarte pelo seu trabalho. Muito obrigado. Vai proferir uma alocução o professor Dr. Adriano Moreira, que prefaciou a obra Portugal e a Guerra da África, a Marinha com as Argos nas águas da Guiné. Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante, meus senhores, eu sinto-me naturalmente honradíssimo por este convite para dizer algumas palavras que serão breves, mas eu começarei por dizer que não tem qualquer influência na imparcialidade das minhas palavras, vou dizer, o facto de ter a maior estima e admiração pessoal pelos dois autores deste trabalho. O Sr. Almirante Rebelo Duarte foi diretor do Instituto Superior Naval de Guerra, quando eu fui subordinado dele como professor do Instituto, que podia ter sido modificado aos tempos com melhor projeto do que foi, e podemos contar ainda hoje numa pequena instituição, não apenas com a cooperação dele, mas também do Sr. Almirante Pires Neves, que há tantos anos sacrifica o seu tempo e talento à revista da estratégia. E, posto isto, eu gostaria de dizer que o grande problema do que diz respeito à história da guerra chamada colonial é o facto de
A geração que se interessa neste momento por ter traçado um levantamento real do que se passou, a maior parte, ou grande parte, já nasceu depois da ruptura. E a literatura que geralmente circula é uma literatura mais influenciada por visões ideológicas do que pelo levantamento da realidade. Tivemos hoje aqui uma intervenção de uma das pessoas que mais tem contribuído para corrigir essa divergência entre a apreciação ideológica e a realidade, que é o professor Telmo. Provavelmente, hoje, um dos professores e escritores mais avalizados e acreditados pelos trabalhos que tem publicado naquilo que diz respeito às nossas Forças Armadas. E, por minha parte, eu posso dizer o seguinte: nós, portugueses, que fomos os responsáveis em dar os passos mais importantes para o globalismo em que vivemos, nunca compreendemos a tempo que esse globalismo, feito a nossa ação, se tinha transformado numa causa que obrigava a rever o conceito estratégico nacional português, porque a circunstância excedia a nossa capacidade. Isso aconteceu aos europeus na Primeira Guerra Mundial. A paz, aquilo que custou foi o fim de todos os impérios da Europa, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco, etc. E justamente e curiosamente por intervenção decisiva dos Estados Unidos da América. A segunda importante mudança dessa globalização que tanto contribuímos foi a Segunda Guerra Mundial e, novamente, a doutrina definida da descolonização na Carta das Nações Unidas, toda escrita por mãos ocidentais e principalmente pelo pensamento americano. E realmente aquilo que foi posto em causa para a minha geração foi não apenas o Império Colonial Português. Aquilo foi posto em causa, assim como a América tinha tido uma influência fundamental na primeira mudança da guerra de 1914, da paz de 14, em que, de resto, estou a recordar que um dos generais alemães, quando fizeram a paz, disse: o tratado não é de paz, é de armistício por 20 anos. E, de facto, passado 20 anos, tivemos a Segunda Guerra Mundial e aquilo que ficou em causa foi aquilo que eu tenho chamado o Império Eurocomunista, porque não foi apenas a estrutura portuguesa que esteve em causa. Esteve em causa a estrutura composta por todos os países da frente marítima atlântica que tinham uma responsabilidade colonial. O problema da leitura da mudança teve vários, não foi apenas o Amilcar Cabral. Eu queria recordar o Eduardo Mondrano, que aceitou ser professor no Instituto de Medicina Tropical, que era um homem extremamente culto, era doutor em antropologia e foi recebido de uma maneira tão pouco aceitável, sobretudo pela mulher, porque ela era branca, americana, e
não foi recebida em Moçambique como a cortesia, pelo menos, obrigaria. E o Mondlane teve aquele destino que foi, a meu ver, o de morrer, porque ele não era homem capaz de sustentar uma guerra em que as regras humanitárias não eram as que estavam mais presentes. E foi eliminado, não era o bom chefe para esse espírito de guerra. Mas tivemos outro movimento curioso, que foi o do Grupo Margão. O Grupo Margão, atempadamente, era ministro o Almirante Sargento Rodrigues, queria que a forma constitucional portuguesa se fizesse no sentido de ser um Estado realmente federal, porque nessa hipótese poderiam opor-se à invasão da União Europeia, porque estava de acordo com o facto das fronteiras terrestres que estivessem estabelecidas seriam reconhecidas. Houve um incidente extremamente desagradável, que vale a pena de se referir nesta reunião, e já tenho coisas suficientemente dolorosas para serem lembradas, mas essa intervenção também foi esquecida. E é por isso que estas pessoas tiveram um pensamento que só houve um homem neste processo de desmobilização do Império Euromundista que conseguiu pôr em vigor, mas eu creio que era porque era tocado de santidade. Foi Mandela. Ele criou o sentido da nação arco-íris. Nação arco-íris, que não tinha retornado, que tinha um convívio de iguais direitos de todas as etnias, religiões, culturas, etc. Mas nenhum conseguiu isso. E não foi apenas Portugal que teve uma guerra. O Império Euromundista ficou semeado de guerras. A França começou a sua guerra com a declaração de que a Argélia tinha sido, era e seria sempre francês. Quem declarou isto chamava-se Mitterrand. A Inglaterra, pela primeira vez, lançou a toalha. Fez na Palestina e na União Indiana, que ela queria que fosse no território de um só país, em que o Gandhi também pretendia que assim fosse, saíram 3 países e algumas centenas de milhares de mortos. A Holanda, sabemos também o que aconteceu, e com o exército francês. Eu ainda me recordo do general francês que chegou a Paris depois de ter perdido o exército de Anne-Benpou, que lhe perguntaram: o Sr. General, como é que se sente? Ele disse: cansado de receber medalhas no peito e pontapés no traseiro. Foi isto que aconteceu. E, portanto, o que estava em causa e nunca foi compreendido pela decisão política foi que o Império Euromundista estava a ser dissolvido porque já não se compatibilizava com o novo globalismo que estava a crescer. Nas Forças Armadas alguém entendeu isto, entendeu. O general Camarapina, chefe de Estado-Maior do Exército, declarou ao governo: estas guerras não se ganham. Ganha-se tempo para fazer negociações e estabelecer um acordo com as populações. Volto a repetir, a única pessoa que foi capaz de fazer isto, porque estava tocado de santidade, foi Mandela. Ele é que conseguiu fazer a nação arco-íris.
com dificuldades internas que naturalmente ainda têm, porque para além das leis o sistema de discriminações leva mais tempo a vencer, mas a verdade é que se hoje lerem o depoimento da secretária dele, que era branca, tinha sido criada pelo sistema do apartheid, que se comportou como se estivesse apaixonada por aquele velho que ela já tinha a obrigação de ajudar na sua movimentação, e que acaba de escrever um livro maravilhoso que se chama Bom Dia, Sr. Mandela. E porquê? Porque durante as dezenas de anos que foi secretária, foi conquistada para o conceito da missão arco-íris, mas o Mandela não aceitava os títulos. Não queria ser chamado presidente, não queria ser chamado chefe do partido. Então ela deu ao título do livro a exclamação que sempre tinha que dar cada manhã que chegava ao trabalho. Bom dia, Sr. Mandela. É por isso que neste momento decorrem homenagens mundiais ao presidente Mandela. E em Portugal, a publicação destes livros é absolutamente a criação do património que faz falta à geração que já não passou as angústias da guerra e que recebe tantas vezes descrições e avaliações que não são justas em relação ao sacrifício que o país fez. E já há alguns livros de gente que viveu a guerra. Eu não posso lembrar-me de todos, assim, de repente, mas enquanto estava ali a ouvir, fui assentando o nome de alguns que me lembravam. E o primeiro que me impressionou foi o livro Depoimento das nossas enfermeiras paramédicas. É extremamente movente a descrição que fazem das agruras que passaram as Forças Armadas, do esforço que elas tiveram que desenvolver. E estou a lembrar-me de uma das cenas que vai lá descrita. Uma delas morreu porque, quando o avião tinham sido transportadas e regressado da sua intervenção, desembarcou e a ventoinha do avião matou. Elas descrevem isso. E depois dizem estas palavras cheias de ternura. Arranjámos o seu corpo para que fosse enterrado tão bonita como tinha sido em vida. Era este espírito que reinava. Outro livro que convém ler e prestar justiça é o que foi publicado pela Associação dos Nossos Mutilados. Esse livro também é extraordinário. Como depoimento do passado. E devo dizer-lhes que, para além das dívidas que temos para com as Forças Armadas, recordam uma das últimas intervenções que ouvi ao presidente desta associação. Como todos sabem, ele perdeu uma das mãos. Está certo. E disse isto. Estamos já no fim da vida. Eu recordo mais cedo. As nossas viúvas não têm nenhum amparo oficial. E isso inquieta-nos, porque elas são a nossa mão, levantou, e os nossos olhos, e tirou os olhos, que é sério. Nós não podemos ignorar que ainda temos esta dívida para com os que cumpriram a sua obrigação para com o entendimento do governo, que esqueceu aquela advertência do chefe do Estado-Maior. É curioso, no meio disto, e eu não me canso de sublinhar,
o exemplo que a Marinha dá à comunidade portuguesa. Porque a revolta dos republicanos contra a monarquia teve a inspiração do que é hoje o hino nacional. E foi por causa dos heróis do mar que mudaram o regime. Quando fomos para a Primeira Guerra Mundial, onde o sacrifício foi também brutal, não apenas na Europa, mas na África, em Angola, em Moçambique, onde conseguimos ter um herói analfabeto e guardião de cabras, condecorado com a Torre Espada, estabeleceu uma espécie de intimidade inquebrantável das Forças Armadas e o povo humilde português. Essa circunstância foi para mim sublinhada, e já o tenho dito mais vezes, por uma fotografia que, quando eu era garoto, meu pai levava-me a ver os desfiles militares e explicava-me essas coisas. O general Gomes da Costa, perfilado, perante o soldado, e analfabeto, guardador de cabras, numa das aldeias dos meus trás-montes, a fazer a continência ao soldadinho que tinha a Torre Espada. Quando nós fomos para esta intervenção no que era a demolição do Império Eurocomunista, também foi a cantar o mesmo hino dos heróis do mar. Simplesmente parece que há orelhas mocas sobre isto. E queria dar um último exemplo. Há poucas semanas realizou-se em Lisboa um encontro internacional em que vieram especialistas de todo o mundo, representantes de organizações das Nações Unidas e outras das universidades, com grande apoio da Marinha, que, aliás, além das intervenções, fez a recepção habitual da cortesia da Marinha sobre quem nos visita. E essa reunião é para preparar um congresso que pretende tratar este tema do oceano ao mar português. Eu devo dizer que um bocadinho, para não ficar mal colocado com a Marinha, fiz uma comunicação e troquei um crítico, porque o mar português ao oceano parecia-me assim mais de acordo com a verdade. E esta iniciativa foi desconhecida das universidades que têm empenhamento na investigação do que é a plataforma continental para Portugal. Ainda ontem estive em Aveiro e eles não sabiam. E não há nenhum jornal, nenhuma rádio, nenhuma televisão que tenha noticiado este acontecimento, que vai reunir em Portugal um congresso mundial sobre um dos problemas mais desafiantes da própria humanidade. E todavia, as pessoas que ignoram isto, que tratam o esforço que foi a guerra que nos competeu do desmoronamento do Império Euromundista, quando acabam essas críticas em cerimónias oficiais, continuam a cantar o hino dos heróis do mar. Este é um serviço que a Marinha presta ao país, porque, pelo menos, ao eixo da roda português, tem defensores, subsiste, e espero que possa reabilitar a imagem que os portugueses devem ter do seu próprio país. Muito obrigado.
Vai usar a palavra o vice-almirante Rebelo Duarte, autor da obra. Cumprimentando a mesa na pessoa do Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, agradecendo a disponibilidade para estar connosco nesta sessão, e permita-me também que estenda esse cumprimento e agradecimento ao seu antecessor, a cuja porta nós batemos e ele não a abriu. Escancarou-a, porque desde o início que tivemos imenso interesse em que este livro fosse editado pela Marinha e pela sua Comissão Cultural. Agradeço aos restantes elementos da mesa e já a seguir vou referi-los numa outra perspectiva. Também cumprimento a primeira fila, que está cheia dos seus antecessores, geralmente chefes de Estado-Maior da Armada, e toda a assistência, onde eu aqui vejo camaradas, vejo amigos e até colegas de liceu. Eu não vou falar do livro, do seu conteúdo, apenas dizer que isto que nós fizemos teve o contributo enorme, original, de dois camaradas da Reserva Naval e que já foram aqui identificados, os engenheiros Helena Santos e o José Pires de Lima. Nós, quando nos lançamos neste projeto, o comboio já vinha em grande velocidade e foi só saltar para dentro dele e depois procurar completar esse projeto. Naturalmente que o alargámos um pouco porque, mais do que analisar a intervenção excelente dos oficiais da Reserva Naval nos teatros de operação, nos 3 teatros que já foram aqui referenciados, naturalmente que nós procuramos também fazer uma análise daquilo que foi a segunda metade da década de 50 na preparação do esforço de guerra para ela que já vinha aí a afinhar-se, e depois também acabar com umas referências àquilo que foi a pós-saída da Guiné e aquilo que tem sido a governança já soberana desse país. E quando chegamos ao fim da nossa dança, procurámos depois arranjar também outros contributos extremamente importantes de camaradas dos quadros permanentes e de camaradas da reserva. Eles estão aqui, eu vou enunciá-los e vou usar a cabo porque tenho medo de perder algum, mas desde o Lobo Cajarabil, desde o Santos Lourenço, desde o Silvio Pinho, desde o Cardoso Amaya, desde o Ferreira Brito, desde o Costa Correia e até do professor e sempre camarada João Freire. Muito obrigado. Mas depois também estendemos isso e porque queríamos sublinhar o papel da Reserva Naval nesse período da história da Marinha e do país, fomos também bater à porta do Sequeiro Alvarez, do Tabanês Ribeiro, que eu peço desculpa que na edição aparece como Tabanês Ribeiro, 1000 perdões, do engenheiro Pires de Lima, do professor Delfino Carvalho, enfim, foram estes também que nos ajudaram a completar o trabalho. Mas quando chegámos ao fim, tivemos um golpe de mestre. Eu combinei com o Pires Neves que isto provavelmente não estaria ainda com a valia necessária e desejável, então e se nós convidássemos para prefácio uma alta individualidade nacional e um humanista que dava credibilidade ao livro? Professor nosso almirante 5 estrelas, Adriano Moreira. Depois disso, ainda pensámos outra coisa, mas perante a assistência e perante os potenciais leitores, talvez seja útil arranjarmos para apresentadores da obra amigos. Pelo menos esses não vão dizer muito mal dela. E como veem, foram 2 tiros absolutamente certeiros e com isso fomos conquistar alguma credibilidade para aquilo que acabamos de vos oferecer. O objetivo, e com isto termino, deste trabalho é tão simples quanto isto.
foi acrescentar, com base no trabalho prévio dos dois camaradas da Reserva Naval, que eu enunciei, o Lema Santos e o Pedro Lima, foi fazer um registro, um levantamento historiográfico daquilo que foi a participação de muita juventude portuguesa e dos militares portugueses nos 3 teatros de operação. Mas, e acima talvez até desse intuito, vingou um outro. Foi uma forma de homenagearmos todos aqueles que lá prestaram um serviço digno ao país e um especial sublinhado para aqueles que de lá já não voltaram e viram a sua juventude ceifada. Foi para esses, essencialmente, que nós fizemos este trabalho e, mais uma vez a terminar, eu agradeço muito aos senhores professor António Telo e comandante Rodrigues da Costa o facto de terem cumprido mais uma vez a sua tão querida amizade e de terem feito uma excelente apresentação que a obra certamente não merecia. Muito obrigado a todos pela vossa presença. A palavra o vice-almirante Pires Neves, autor da obra. Sr. Almirante Sema, Almirante Mendes Calado, os meus agradecimentos por ter dignado presidir esta cerimónia, o que muito nos sensibilizou. Sr. Professor Adriano Moreira, Conselheiro de Estado, tem tido a superior amabilidade de nos prefaciar a obra e de nos dar a honra da sua presença aqui hoje, o que muito nos sensibilizou. Sr. Professor António Telo, pela forma pronta como desde o primeiro momento anuiu a apresentar o nosso livro e que muito nos tocou. Sr. Comandante Rodrigues da Costa, filho da escola, igualmente muito nos licenciou em poder colaborar nesta apresentação, pelos laços de amizade que a ele me ligam desde o dia da nossa entrada na Escola Naval, já lá vão uns amigos. Sr. Contra-Almirante Engenheiro Maquinista Naval Valério dos Santos, Presidente da Comissão Cultural de Marinha, e às suas gentes, que muito contribuíram conjuntamente com a gráfica para que a obra, ela própria, pudesse ser dada à estampa, como soe dizer-se. Senhores Oficiais Generais, ex-chefes dos 3 ramos das Forças Armadas, designadamente Sr. General Valença Pinto, Almirante Vieira Matias, Almirante Vilar de Alveu, Almirante Miguel Gomes e Almirante Saldanha Lopes, demais Oficiais Generais, Senhores Embaixadores, Senhores Oficiais e Prezados Camaradas, minhas senhoras e meus senhores, amigas e amigos, e se me permitem, uma alusão em especial à minha família, à minha mulher, filhas e 2 dos meus netos, José Maria e a Francisca. Obrigado a todos pela vossa presença, que muito nos sensibilizou. Falar, por último, numa cerimónia desta natureza tem o seu quê de agradável e o seu quê de inquietante, de agridoce, digamos assim, porquanto já tudo foi dito e bem dito. Nestas circunstâncias, que mais poderá ser acrescentado, se não apenas e só um ou outro sublinhado de natureza pessoal. E assim sendo, começaria por trazer à lembrança uma máxima que julgo que é conhecida de todos. Não há história sem passado, como não há passado sem história. Esta uma incontornável verdade. E por que trazer à colação esta interessante afirmação? É que sobre o passado da história, quem melhor nos pode falar sobre ele, senão os especialistas, em particular os historiadores, aspecto que ficou hoje aqui uma vez mais evidenciado, e de forma paradigmática, depois de ouvirmos as excelentes apresentações efetuadas sobre o nosso livro pelo professor António Telo, numa perspectiva de natureza mais político-estratégica, e pelo comandante Rodrigues da Costa, numa abordagem, diria outra, de contornos mais operacionais. E se sobre o passado da história só devem falar os especialistas, seguramente os historiadores, momentos haverá, de exceção. É o caso de hoje.
em que os grandes senhores da ciência política e das relações internacionais, em especial o seu maior senador, o professor Adriano Moreira, entendeu pronunciar sobre a matéria e brindar-nos com uma intervenção ao seu estilo de sempre, elucidativo e brilhante, dissertando sobre as circunstâncias e a conjuntura nacional e internacional em que esse nosso passado foi vivido. E nestas condições perguntar-se-á o que resta então para os autores, que não são especialistas destas áreas do conhecimento, apenas e só simples oficiais de marinha, na situação de reforma. Resta-nos, dizia, falar de quê? Certamente das histórias desse passado, porque o vivemos e deles somos testemunha. E foi essa a postura que, enquanto autores, assumimos na elaboração e desenvolvimento deste nosso livro. Falar de histórias desse passado e dele dar a nossa opinião, a nossa visão das coisas, o nosso testemunho, consciente que ele possa ajudar a melhor perceber, elucidar e estruturar o conhecimento sobre a época da história portuguesa. Fizemos-o com a pretensão de sermos fiéis aos factos, rigorosos e isentos nas interpretações, descrições e pequenas histórias que partilhamos. Fizemos-o, muitas vezes, falando na primeira pessoa, dando conta e testemunho pessoal do que vimos, do que fizemos e das razões e motivações que nos assistiram. Fizemos outras vezes dando voz a terceiras pessoas, quase sempre camaradas de armas, que nos ajudaram a melhor desenvolver e contextualizar as situações e suas circunstâncias. Fizemos, julgamos com uma linguagem simples e acessível, por forma a poder interessar o leitor, porventura leigo nas matérias abordadas. Convenhamos, e é bom dizê-lo, que não se trata de uma obra académica, muito menos de uma obra de tese. Trata-se simplesmente de uma narrativa, de um testemunho simples e despretensioso sobre uma época da nossa história de que pouco se fala. Fizemos com o objetivo maior de evocar, que é o mesmo que dizer, de trazer à lembrança todos os portugueses que tombaram em África, na guerra colonial, ao serviço da pátria, e foram cerca de 9.000, mas também todos os demais militares em geral, que igualmente cumpriram o seu dever na defesa da soberania nessas antigas parcelas portuguesas, e em particular os nossos camaradas da Marinha, dos quadros permanentes ou da Reserva Naval, todos, oficiais, sargentos e praças, sem esquecer o pessoal militarizado e civil, bem como os elementos autóctones que guarneceram as unidades navais, as unidades de fuzileiros e os organismos em terra, nos vários teatros de operações e nas correspondentes componentes de retaguarda. Fizemos-o com o objetivo complementar de evocar e, repito, trazer à lembrança de todos e em especial dos mais novos, das mais novas gerações da nossa Marinha, mas também da juventude deste país, o que foi aquela época, e estou a pensar nos meus netos e na sua geração, o que foram aqueles tempos em que, em alguns casos, os seus pais, noutros, os avós, deram o melhor de si e quantas vezes o que mais valioso tinham para dar, a própria vida pela pátria. Na defesa última dos chamados interesses maiores, que na época estariam em causa e eram tidos por vitais, numa guerra como aquela que enfrentámos em África por 13 longos anos, de desgaste, de atrito e usura, dir-se-ia sem sentido, desenvolvida quantas vezes com intensidade, bravura e galhardia, e sempre com grande generosidade, dádiva e espírito de entrega, mas num tempo esse, é bom recordar, já não era o nosso. Antes, um tempo passado, um tempo outro, seguramente um tempo de vésperas, nas palavras sempre precisas e sábias do professor Adriano Moreira. Se atingimos os nossos objetivos, e todos os seus leitores, Vossas Excelências e todos os seus leitores, melhor do que ninguém o dirão. E porque ontem foi dia 11 de novembro e que se comemorou o centenário do armistício que pôs fim aos combates da Primeira Grande Guerra, porque não terminar esta nossa intervenção com recurso a uma afirmação bem elucidativa de um amigo francês, Pierre-Yves Le Borgne, professor universitário e ex-deputado da Assembleia Nacional Francesa, de um artigo seu publicado na semana passada, a propósito da efeméride, refere e cito: comemorar o centenário do armistício de 1918 não é voltar uma página, é aprender com o passado para construir o futuro. Nesta nota, muito agradeço uma vez mais a todos a vossa presença, que muito apreciamos. Bem-aja.
Com a autorização do Chefe de Estado-Maior da Armada e a Autoridade Marítima Nacional, está encerrada a cerimónia de lançamento da obra Portugal e a Guerra de África, a Marinha com as arcos nas águas da Guiné.